Esta é a lição bíblica semanal preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 1º de março de 2026. Tema: Cristo Jesus. Versículo de ouro, João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leitura responsiva, Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação dos cativos e restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Então, fechando o livro, devolveu-o ao ministro e sentou-se. E os olhos de todos os que estavam na sinagoga estavam fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura que vocês ouviram. Lição bíblica. A Bíblia. Isaías: Eis aqui meu servo a quem eu sustento, meu eleito em quem minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele. Ele irá produzir justiça para as nações. Diz assim Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que alargou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego ao povo que nela está, e espírito aos que nela caminham. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e por luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os presos, e para sair do cárcere os que jazem em trevas. João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos, através dele, pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho desta luz. Essa era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele veio no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, àqueles que acreditam em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Mateus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João o impediu, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus respondendo disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E o deixou ficar. E Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus disse: Esse é meu Filho amado, em que eu me comprazo. E Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidades e doenças entre o povo. E a sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os enfermos que sofriam de várias doenças e tormentos, e os endemoniados, e os loucos, e os paralíticos, e ele os curou. Vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Pois, em verdade, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ora, tendo João ouvido na prisão falar das obras de Cristo, enviou 2 de seus discípulos e disseram-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondeu, dizendo-lhes: Ide, contai a João o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos escutam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. Marcos. Em verdade vos digo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mas aquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu,
nem o Filho, senão o Pai. Estejam atentos, vigiem e orem, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Pois o Filho do Homem é como o homem que, ao partir para uma viagem, deixou a sua casa, deu autoridade aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiem, pois, porque vocês não sabem quando o dono da casa virá, se é à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, chegando de repente, ele não te encontre dormindo. Eis que eu vos digo, e eu digo a todos, vigiai. Mateus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora lerei as passagens correlatadas com o livro-texto de Ciência e Saúde, com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Jesus de Nazaré ensinou e demonstrou a unidade do homem com o Pai, e por isso lhes devemos eterna homenagem. Sua missão era tanto individual quanto coletiva. Ele realizou a obra de sua vida corretamente, não apenas com justiça para consigo mesmo, mas também com misericórdia para com os mortais, para mostrar-lhes como fazer o deles, mas não para fazer por eles, nem para isentá-los de qualquer responsabilidade. Jesus agiu com ousadia, contrariando as evidências dos sentidos, contra os credos e práticas farisaicas, e refutou todos os oponentes com seu poder de cura. Como ideal individual da verdade, Cristo Jesus veio para repreender o erro rabínico e todo o pecado, doença e morte, para apontar o caminho da verdade e da vida. Esse ideal foi demonstrado ao longo de toda a trajetória terrena de Jesus, mostrando a diferença entre os frutos da alma e os frutos dos sentidos materiais, da verdade e os frutos do erro. A origem e a compreensão espiritual de Jesus permitiram-lhe demonstrar os fatos do ser, provar irrefutavelmente como a verdade espiritual destrói o erro material, cura as doenças e vence a morte. A concepção divina de Jesus apontava para essa verdade e apresentava uma ilustração da criação. A história de Jesus mostra que ele foi mais espiritual do que todas as outras personalidades terrenas, vestindo em parte uma forma humana, isto é, como parecia aos olhos mortais, concebido por uma mãe humana. Jesus foi o mediador entre o espírito e a carne, entre a verdade e o erro, explicando e demonstrando o caminho da ciência divina. Ele se tornou o caminho da salvação para todos os que aceitaram sua palavra. Com ele, os mortais podem aprender como escapar do mal, estando o homem real ligado ao seu Criador pela ciência. Os mortais precisam apenas se afastar do pecado e perder de vista a individualidade mortal para encontrar Cristo, o homem real e sua relação com Deus, e reconhecer a filiação divina. Cristo, a verdade, foi demonstrado por meio de Jesus para provar o poder do Espírito sobre a carne, para mostrar que a verdade se manifesta por seus efeitos sobre a mente e o corpo humanos, curando doenças e destruindo o pecado. Jesus estabeleceu o que dizia:
por meio de demonstrações, tornando seus atos mais importantes do que essas palavras. Ele provou o que ensinava. Esta é a ciência do cristianismo. Jesus provou que o princípio que cura os enfermos e expulsa o erro é divino. Poucos, porém, exceto seus discípulos, compreenderam minimamente seus ensinamentos e suas gloriosas provas, a saber, que a vida, a verdade e o amor, o princípio dessa ciência não reconhecida, destroem todo erro, mal, doença e morte. Jesus de Nazaré foi o homem mais científico que já pisou na terra. Ele mergulhou além da superfície material das coisas e encontrou a causa espiritual. O Sermão da Montanha é a essência dessa ciência, e a vida eterna, não a morte de Jesus, é o seu resultado. Nosso Mestre não ensinou mera teoria, doutrina ou crença. Era o princípio divino de todo ser real que ele ensinava e praticava. Sua prova do cristianismo não era uma forma ou sistema de religião e culto, mas a ciência cristã, que busca a harmonia entre a vida e amor. Jesus enviou uma mensagem a João Batista que tinha o propósito de provar, sem sombra de dúvida, que o Cristo havia vindo. Vai e conta, João, tudo o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é pregado o Evangelho. Em outras palavras, conte a João qual é a demonstração do poder divino, e ele perceberá imediatamente que Deus é o poder na obra messiânica. Embora demonstrasse seu domínio sobre o pecado e a doença, o grande mestre, de modo algum, eximia os outros de darem as provas necessárias da sua própria piedade. Ele trabalhava para guiá-los, para que pudessem demonstrar esse poder como ele o fez e compreender seu princípio divino. A fé implícita no Mestre, todo o amor emocional que pudermos dedicar a ele, jamais nos tornarão imitadores dele. Devemos ir e fazer o mesmo. Caso contrário, não estaremos aproveitando as grandes bênçãos que nosso Mestre trabalhou e sofreu para nos conceder. Seu exemplo perfeito foi a salvação de todos nós, mas somente através das obras que ele realizou e ensinou aos outros. Seu propósito na cura não era apenas restaurar a saúde, mas demonstrar seu princípio divino. Ele era inspirado por Deus, pela verdade, pelo amor, em tudo o que ele dizia e fazia. Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essa afirmação não se limita à vida espiritual, mas abrange todos os fenômenos da existência. Jesus demonstrou isso, curando os moribundos e ressuscitando os mortos. A mente mortal precisa se desapegar do erro, despojar-se de si mesma, de seus atos, e a imortalidade, o ideal de Cristo, se manifestará. A fé deve ampliar seus limites e fortalecer sua base, apoiando-se no espírito em vez da matéria. Quando o homem abandona sua crença na morte, ele avança mais rapidamente em direção a Deus, à vida e ao amor. Quando é que os professos seguidores de Jesus aprenderão a imitá-lo em todos os seus caminhos e a reproduzir as suas obras poderosas?
Aqueles que arquitetaram o martírio desse homem justo teriam de bom grado transformado a sua trajetória sagrada numa plataforma doutrinária deturpada. Que os cristãos de hoje abracem um significado mais prático dessa trajetória. É possível, aliás, é dever e privilégio de toda criança, homem e mulher, seguir, em certa medida, o exemplo do Mestre, demonstrando a verdade e a vida, a saúde e a santidade. Os cristãos afirmam ser seus seguidores, mas será que o seguem da maneira que ele ordenou? Ouçam seus mandamentos imperativos. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai, que está no céu. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Curem os enfermos.